Boa noite, meus queridos irmãos. Estaremos mais uma vez meditando na palavra do Senhor, a fim de que possamos ver as mensagens e advertências que mais uma vez o Senhor concede para nós, seu povo, por intermédio de sua palavra. Irmãos, quando nós lemos o livro de João, capítulo 14, no verso 1 e 3, lá nós vemos Cristo dizendo aos seus discípulos, dizendo que não se turbe os seus corações, mas credes em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e que se não fosse assim, eu vou preparar-vos lugar, e se não fosse assim, eu vou teria dito e voltarei outra vez. Aquele texto nos apresenta que Cristo Jesus uma vez estava aqui na terra. Ele fez um ministério terrestre aqui na terra, mas só que depois Cristo, ele deveria sair daqui na terra e ir para os céus, continuar um outro trabalho no céu. Cristo Jesus desenvolveu parte do seu ministério aqui na terra e deveria completá-la no céu. Só depois de completar a obra que Cristo deveria fazer no céu é que deveria voltar outra vez para poder buscar os seus discípulos. Ok? Vamos ver o que a irmã Haiti tem a dizer sobre isso. Grande Conflito, página 468, segundo parágrafo. A intercessão de Cristo em favor do homem no santuário celeste é tão essencial ao plano da salvação como foi sua morte sobre a cruz. Cristo Jesus, quando esteve aqui na terra, desenvolveu seu ministério terrestre e consumou a obra que tinha com o Pai antes de serem lançados os fundamentos da terra em morrer na cruz. Mas a intercessão que Cristo faz, a sua obra ministerial no santuário celestial, é tão essencial quanto a sua morte na cruz. E Cristo Jesus, olha, vamos ler Hebreus capítulo 8, verso 1, diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Este sumo sacerdote, vamos ver o verso 2. O que Paulo novamente fala sobre esse sumo sacerdote que está sentado à destra da majestade? Ele diz que é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Nós sabemos que existia o santuário de Moisés, construído pelos homens, mas Cristo Jesus, depois de sair daqui da terra, ele entrou em um santuário, a qual o Senhor fundou e não o homem. E ele lá ministra a favor dos homens, porque a intercessão de Cristo em favor do homem no santuário celestial é tão essencial ao plano da salvação como foi sua morte sobre a cruz. Cristo Jesus estava no lugar santo e no ano de 1854, como nós sabemos, ele entrou no lugar santíssimo, e começando assim o dia de expiação. E a irmã nos diz que a intercessão de Cristo no santuário celestial termina com o encerramento com o encerramento da proclamação da terceira mensagem angélica a todo mundo. Nós vivemos em um tempo de graça. Enquanto Cristo intercede por nós, João capítulo 1, verso 2 e 1 diz assim: Filhinhos, esta coisa vos digo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, um advogado diante do Pai. Ainda temos um advogado que está no santuário celestial, mas
um dia este advogado há de sair no santuário celestial, no lugar santíssimo. A irmã te apresenta que neste período, a irmã que nos apresenta que quando a terceira mensagem angélica encerrar-se em todo o mundo, encerrar-se a proclamação da terceira mensagem angélica. E quando a intercessão de Cristo estiver para terminar no santuário celestial, vai se dizer as seguintes palavras. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quando terminar a intercessão de Cristo no santuário celestial, no lugar santíssimo, quem é injusto vai continuar a ser injusto. Quem é justo vai continuar a ser justo. Quem alcançou a justiça. Quem é santo, continue santificando-se. Quem não alcançou a santidade, não vai poder mais alcançar. E quando ser declarada essas palavras, vai se dizer o que está em Daniel capítulo 12, vai começar o que está em Daniel capítulo 12, verso 1, dizendo: e naquele tempo, que tempo? No tempo do termínio da intercessão de Cristo no santuário celestial, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E quando Miguel se levantar e vai acontecer o quê? O texto diz: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Quando terminar a intercessão de Cristo no santuário celestial, haverá um tempo de angústia, qual nunca se houve, desde que houve nação até aquele tempo. E aqui nos apresenta: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Qual é o povo do Senhor que há de ser livre naquele tempo de angústia? O texto diz: todo aquele que se achar escrito no livro. Todo aquele que se achar escrito no livro da vida é que poderá estar livre no tempo de angústia. E o que a Bíblia fala sobre estes que terão o nome escrito no livro do Cordeiro? Apocalipse capítulo 21, verso 27. E não entrará nela, está a falar sobre a cidade santa, que na cidade santa não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse texto quer nos mostrar que os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro são pessoas que não estão contaminadas, ou pessoas que alcançaram a pureza de coração, pessoas que alcançaram a pureza de sua vida. Esses é que estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro grande nos apresenta que todo aquele que é batizado entra no livro da vida, mas Cristo Jesus há de investigar o caso de cada pessoa, o nome de cada pessoa que está no livro da vida, como se fosse a única no mundo. E que se nos acharem em falta, o nosso nome é riscado no livro da vida. Mas até o tempo de angústia, aqueles que os seus nomes não foram riscados no livro da vida, são aqueles que foram achados, não foram achados em falta. São aqueles que hão de continuar no livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse capítulo 14, verso 17, como fala sobre o tempo de angústia. Apocalipse capítulo
capítulo 16 diz assim, verso 1: E ouvi vindo do templo uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 saivas da ira de Deus. E o primeiro anjo e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Quer dizer que naquele tempo de angústia estarão os que têm o sinal da besta e os que não têm o sinal da besta. E as pragas serão derramadas para aqueles que têm o sinal da besta. Mas estará também aqueles que têm o sinal de Deus. Por isso que antes de começar o tempo de angústia, a Bíblia nos diz no capítulo 7 que os anjos estão travando o vento. O verso 3 diz assim: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado os servos de nosso Deus. Ainda as traças da ira de Deus não estão sendo derramadas, porque os servos de Deus têm que ser selados. E o que significa ter o selo de Deus? É ter o seu nome na testa, que significa ter o caráter de Cristo. Só subsistirá no tempo de angústia aquele que tiver o caráter de Cristo em sua vida. Procuremos, irmãos, ter o caráter de Cristo, ser como Ele é e fazer sua vontade. Amém.